Boa tarde, Zilma, obrigado aí pelas palavras, né, os lembretes, obrigado pelo convite. A gente está fazendo essa linha de chamar linha de cuidado, né, da medicina de família, então são alguns temas próprios da especialidade, mas é evidente que qualquer área de saúde pode se apropriar e compartilhar, debater, e a gente tem desenvolvido eixos clínicos, algum eixo com a importância política, que é a atenção primária, e também em relação ao método da abordagem do médico de família, como eu falei, que pode ser apropriado, como é método, né, pode ser replicado, ser apropriado por qualquer outra pessoa. O título hoje era um pouquinho mais instigante, foi sugestão do William, que foi o residente, William Calvi, terminou lá na UVV, a residência, e passou um período de estágio aqui, né, e deixou algumas sugestões de tema que a gente trabalhou em cima e foi convidando algumas pessoas. E hoje eu tinha feito o convite para um colega nosso do Rio Grande do Sul, Zé Mauro Cerati Lopes, é um médico de família muito conhecido no Brasil inteiro. E, infelizmente, ele faleceu nesse período do convite. Ele tinha avisado que não poderia estar hoje aqui com a gente, claro, à distância, né, lá do Rio Grande do Sul, para transmitir a web. E eu vou fazer uma tentativa, porque é uma pessoa muito próxima de mim, não de substituí-lo, né, é impossível isso, né, mas a gente resolveu manter o tema e quem sabe uma tentativa assim, de uma lembrança, né, até de uma homenagem a uma pessoa tão importante para a área, para a atenção primária, para a graduação, para a residência no Brasil. O título era um pouquinho mais instigante, como eu falei, que ele colocava assim, cuidar da pessoa ou tratar da doença, né, uma pergunta. E aí o subtítulo do método clínico centrado na pessoa. O Zé, né, vamos chamar assim, o Zé Mauro, ele deu vários cursos no Brasil, alguns trouxe para o Brasil também o Euract, né, que é um curso para formação de preceptores. Existiu um curso anterior da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e ele desenvolveu, adaptou o método, né, com algumas adaptações ao Brasil, e isso era feito em etapas, né, e foi um dos temas centrais era o método clínico centrado na pessoa, desse curso, né, desses cursos para formação de preceptores. Vamos lá. Então, é fundamental alguns pontos que a gente são fatores externos na tomada de decisão clínica. A gente fala para o médico, né, porque a gente é médico, atua na área, mas para qualquer profissional de saúde. Então, a gente é influenciado por diretrizes da prática clínica, alguns colocam como famigerados protocolos, né? Tem gente até que trabalha com antiprotocolo, que não trabalha com protocolo nenhum, um radicalismo aí que às vezes não faz sentido. Protocolos são diretrizes, protocolos são guias, né? Não deve ser seguido como religião. Os fatores institucionais influenciam sim, né, o médico e o profissional de saúde não tem uma autonomia plena, a instituição limita e dá possibilidades, às vezes não na mesma proporção, então nem sempre você quer tomar uma determinada conduta, que talvez seja a melhor baseada em evidência, mas você não consegue porque não é disponível um medicamento, um procedimento. Expectativas das pessoas, às vezes, são muito altas, né? Muitas vezes, hoje em dia, uma expectativa exagerada assim, do serviço de saúde, como se fosse resolver todos os problemas, às vezes até mesmo, vamos pensar do lado institucional, que fosse resolver até problemas sociais, né? As questões de saúde estando resolvidas, você resolve problemas sociais, não é bem assim, mas há uma expectativa muito grande das pessoas em relação ao serviço de saúde. Para o profissional é importante, muito forte para o médico, evidentemente, né, uma categoria muito exposta, não exclusivamente o médico, mas todo profissional de saúde está exposto a processo, faz parte da prática médica, a gente não deve lutar contra isso, porque faz parte entender o contexto que a gente vem sofrendo nos últimos anos, a relação tensa entre o usuário e o profissional, muitas vezes tensa, né?
E isso muitas vezes tem uma mediação negativa na prática clínica, para você tomar decisões e se relacionar com as pessoas. Os fatores do médico, né, influenciam a gente, erros que são cometidos no passado, insegurança, não tem a ver com a idade. Pode ser um médico jovem que tem segurança para colocar em prática determinadas coisas que aprendeu, ou pode ser um médico com mais tempo de estrada, que está inseguro com a quantidade de informações que tem, chovendo uma enxurrada de informações para tomar determinadas decisões. Hoje mesmo estava conversando com alguns colegas sobre o uso ou não de estatinas, né? Muito interessante, porque tem colegas que moram na Alemanha, nos Estados Unidos, você vê a influência da medicina baseada em evidência nas decisões que a gente toma no dia a dia. Então as questões aparentemente simples, né, de passar ou não uma estatina, tomam uma proporção, cada um buscando uma evidência diferente, né? Os americanos, o brasileiro muito mais interventivo, o europeu um pouco mais cauteloso, né? Mais reticente com drogas, com medicamento. Então a insegurança ela não é exclusiva de quem está começando, é de todos nós, porque a prática clínica é muito dinâmica. E claro que evidente, a gente vai ter mais cautela com situações que a gente teve dúvida, que, enfim, pode ter errado uma determinada conduta, ou medicamento que foi passado que não teve uma resposta adequada, tendência a gente não repetir. Enfim, erros talvez seja uma palavra pesada, né? Mas para mostrar assim que determinadas coisas que não deram certo, você tende a não repetir. E o fator tempo, cada vez a gente tem menos tempo, né? O tempo é contado. Até para fazer essa web aqui, a gente tem um tempo contado, porque a banda de internet que a gente utiliza, a via que a gente utiliza, ela tem várias webs acontecendo, e tem que ser em sequência, né? Então o tempo para consulta também ele é limitado, ele não tem um tempo longo, é variável, às vezes um tempo curto, às vezes mais longo. Então as pessoas também não têm muita paciência para consultas mais longas, às vezes tem uma expectativa, mas não tem esse tempo disponível. E não é exclusividade aqui do Brasil, né? A gente conversa com médicos de outros países, no mesmo problema. Então esses fatores externos, esse contexto, influenciam a nossa tomada de decisões. Então esse é o pano de fundo para discutir o método clínico centrado na pessoa. Então, eu tentei fazer um breve histórico, porque ele não é de agora, não é recente. Um médico sul-africano, para resumir a história, na década de 80, ele, curiosamente, foi um estudante de medicina, ele é sul-africano, e atuava como médico de família, e atendia todos os ciclos de vida, todos os problemas. E a estudante perguntou para ele, como é que você consegue ser tão resolutivo numa gama variada de problemas, né? Como é que você consegue dar respostas adequadas, né, para problemas tão variados em criança, adulto, gestante, em idosos? E ele não conseguia uma resposta, não conseguiu responder para o estudante. Ele começou a filmar as consultas dele, o que consta foram 1000 consultas, e depois ele foi para o Canadá, onde tinha um grupo liderado pela doutora Moira Stewart, e eles escreveram um método, né, em cima dessas gravações de vídeo. Então, na década de 80, era ainda considerado, esse grupo do Canadá, que era o que mais estudava o assunto, né, que ainda é o que mais estuda, era considerado uma abordagem periférica, que não tinha um valor, assim, um destaque na medicina. Né, era uma coisa curiosa, né, não era um método que merecia ser dada importância. E quando a gente fala método, não é um método para o médico de família, para o residente, é um método que os criadores, os que cunharam o método, eles pensavam isso também na graduação. Então, a pergunta aqui que a gente que pode fazer para vários de vocês, que nós temos formações variadas, né? Eu formei aqui na UFS na década de 80, eu não aprendi o método clínico centrado na pessoa, e acredito que até hoje a maioria das faculdades não trabalha com o método. É diferente de dizer que o médico tem que ser uma pessoa humana, né? É uma profissão humanista, tem que ter preocupação, mas como método de ser ensinado, né? A gente conhece poucas faculdades que desenvolvem, que o incorporam como um método, não como uma curiosidade, uma coisa periférica. Né? Então, na década de 90, começa a se perceber vários
pesquisas mostraram que a atenção e a solidariedade eram importantes, são muito importantes, mas o método ainda é considerado como uma ciência leve. Então eles começam a perceber, começa a se estudar que a ciência dura, vamos dizer assim, ela tem uma limitação. Desde a década de 90 se percebe isso. Ela não é para ser excluída, não é, às vezes a gente vê como se fosse um radicalismo, uma coisa ou outra. São complementares, né? Os equipamentos, o desenvolvimento de medicamentos, vacinas, isso é super importante. Mas a atenção e a solidariedade em profissões que são humanitárias, né, ciências humanas, são extremamente importantes, são centrais. E aí, da década de 90 em diante, com essas outras evidências, o método já constituído e sendo aperfeiçoado, as pesquisas e o esforço para colocar o método clínico centrado na pessoa como epicentro da prática clínica e da educação médica. E ainda continua, né? Então, nós continuamos com essa discussão, simplesmente para dizer que o método ele é importante para a educação médica, ele não é importante para o residente de medicina de família, né? Então, está aqui no cantinho, né, o Zé Mauro traduziu esse livro, ele é o autor, um dos autores aqui é uma equipe grande, é a Moira Stewart, do Canadá, que conta um pouco dessa história. Eu tentei pegar de outras fontes também, mas o principal é esse livro aqui dela, né, da principal pesquisadora do assunto. Bom, tem uma definição internacional que também é citada no livro, que é assim, o que as pessoas esperam do atendimento médico? Que no atendimento, eu sempre extrapolo para a atenção à saúde, não é só para o médico, né? A gente tem que pensar no profissional de saúde. O eixo das profissões de saúde são muito semelhantes, né? Então, que o atendimento avalia a razão principal da sua consulta. Não fique rodeando, vai direto ao ponto. Mas que veja também as preocupações e necessidade de informação, que contemple isso. Então, um atendimento médico deve contemplar isso. Procurar, que o atendimento procurar um entendimento integrado do seu mundo, que a gente entenda que a gente está atendendo a pessoa, essas são as expectativas das pessoas, né? É um consenso internacional que a Moira Stewart traz no livro dela, que as pessoas esperam que elas sejam entendidas como um todo, que tem necessidades emocionais, questões existenciais, não é só uma doença ambulante que tem um remédio, um exame para ser pedido. As pessoas têm essa expectativa, por mais pressa que elas tenham. Que o atendimento também chegue a um consenso sobre qual é o problema e mutuamente, junto com a pessoa, a gente concorde com o tratamento, né? Então, certas imposições, tipo, esse é o melhor remédio, né, que você vai te melhorar, isso é muito perigoso, né? Então, às vezes a gente insiste, assim, não, tem que tomar esse que ele é o melhor remédio da face da terra, né? E a pessoa não se sente bem. Então, tem que ter uma concordância, tem que entender efeitos colaterais desse tratamento, né? Às vezes não é um tratamento medicamentoso. Por exemplo, você pode prescrever atividade física e a pessoa não gosta de malhar na academia, não gosta de nadar, então não vai aderir. Então, assim, tem que entender o contexto. Eu lembro muito da situação que era contada por um colega nosso de Florianópolis, que eles estavam fazendo um trabalho com um grupo de pescadores e deduziram que os pescadores gostavam de nadar. E, para surpresa deles, eles não sabiam nadar, eles eram pescadores, andavam de barco, né? E não gostavam de água, então, porque a migração anterior deles, eles eram pastores, né? Numa região ali, numa ilha remota ali de Portugal, açorianos, né? E aí se adaptaram, né, no país, né, que vieram, que foi o Brasil, se adaptaram como pescador, mas a origem deles não era essa, não era de mar, não era apesar de morar numa ilha, não eram afeitos ao mar. Então, foi um fracasso, né, você trabalhar um grupo sem entender o contexto dele. Então, às vezes a gente fala em tratamento, mas pode ser medicamentoso e não medicamentoso. Às vezes você falar para todo mundo, a dieta é bom, atividade física também, mas sem olhar o contexto não vai ter resultado. Bom, as pessoas também esperam que na consulta melhore a prevenção e promoção da saúde, que tem a ver também com o que a gente colocou aqui sobre a informação, né? E isso é um problema, porque a gente não sabe exatamente a fisiopatologia das doenças. Então, se a gente não conhece bem como as doenças acontecem, fica muito difícil falar em prevenção, né? Então, eu gosto sempre de dar um exemplo dramático, né? Qual a prevenção para a esquizofrenia? A gente entende muito pouco, sim, da fisiopatologia da doença. Talvez agora está começando a compreender um pouquinho melhor do autismo. Como prevenir autismo, se a gente não conhece bem a fisiopatologia? Então, os modelos de prevenção e promoção eles são limitados, porque
E as pessoas têm que entender isso. Elas às vezes vão com uma expectativa que a gente fale sobre como prevenir de morrer, de ficar doente, e a gente não tem essa resposta, né? E tem que ser franco com isso, né? É até um ponto que depois a gente vai falar, um dos pontos chaves aí do método clínico centrado na pessoa. E, evidentemente, as pessoas esperam no atendimento que melhore o relacionamento entre a pessoa atendida e o médico. Você tem que fazer isso tudo, né, que parece muito pesado, mas tem que ter muita habilidade, treino, né, um método que você tem que dominar para fazer isso em poucos minutos. Né? Você não tem um tempo grande de consulta. Né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre ciência disso, desse limitador que é o tempo. Bom, o que as pesquisas mostram, né, em relação ao método? Que tentei fazer um compilado, que também é que a Molly Stewart traz, é claro que poderia trazer muito mais coisas, mas tentei fazer um compilado. As pessoas desejam e esperam esse tipo de atenção. Então, se a gente quer dar um nome, né, e chamar de método clínico centrado da pessoa, quer dizer, as pessoas querem que elas querem ser o centro da atenção, não o exame, não o remédio, né? Então é muito importante saber que elas esperam isso e a gente não pode partir do pressuposto, do preconceito de que as pessoas querem coisas objetivas, né, assim, rápidas. Claro, ninguém tem muito tempo mesmo, é verdade, mas elas esperam uma atenção maior, que a gente olhe no olho, que a gente esteja de frente, não esteja na frente do computador, né? É um desejo das pessoas, está diretamente ligado com a satisfação. É importante a gente fazer esse exercício de empatia, assim, daqui em diante, como que eu gostaria de ser atendido quando eu fosse paciente? Nas vezes que eu me torno paciente, ou nas vezes que eu me vejo diante de um médico ou de um profissional de saúde. Isso não é uma consulta, é para tomar uma vacina. Né? Você não é um braço ali ambulante porque toma uma injeção. A gente quer atenção. Né? Então a gente extrapola isso para todos os profissionais de saúde. É interessante que isso dentro do espaço de atendimento, vamos chamar do consultório, não do consultório médico de novo, aumenta a satisfação com o serviço de saúde como um todo, com uma rede, as pessoas ficam mais satisfeitas, a avaliação é melhor. Então, é curioso que os gestores não se atentam a isso. Né? Não é construir um prédio, é também um lugar adequado, mas o atendimento com atenção, ele repercute em toda a rede. A mesma coisa, o mau atendimento vai trazer repercussão negativa. Então, aumenta a satisfação aquele momento ali do atendimento com todo o serviço. Há um impacto positivo nos desfechos, porque é simples, a tendência das pessoas aderirem mais ao tratamento, às condutas, né? Medicamentoso, não medicamentoso. Então vai ter um impacto positivo no desfecho. Aquilo que a gente compreende como prevenção, promoção da saúde, as pessoas vão aderir mais também. Que é até onde o nosso conhecimento limitado alcança. Né? Melhora a utilização do serviço de saúde. A pessoa tem que se sentir segura com o serviço de saúde, saber que ela vai ser bem atendida. Né? Então ela usa melhor, porque ela sabe que vai ser bem atendida, ela procura. A gente tem sempre a impressão negativa que as pessoas vão procurar quando não tem necessidade. Então vai procurar mal, se for mal explicado como é que funciona. Então essa relação, né, que também faz parte de explicar como usar o serviço de saúde, faz parte do método. Né? As pessoas notam que se ressentem quando a biotecnologia domina o cenário de consulta. Então são dados de algumas pesquisas. Quando a biotecnologia é o centro da consulta, elas ficam ressentidas. Elas não gostam. Eu já ouvi várias coisas, né? Vale a pena colocar aqui, pejorativas com relação ao método, até por desconhecimento e preconceito. Né? Assim, isso aí é psicologizar a medicina. Que bom se fosse isso mesmo. Né? Acho que a gente precisa de mais alma. Né? Psicologia quanto estuda a alma, né? Pegando a raiz da palavra. Não tem problema nenhum nisso, mas melhora. Melhora as pessoas. Quando a gente fala em desfecho, é morte e doença. As pessoas adoecem menos. Né? E melhora os indicadores de mortalidade. Então, assim, a questão da biotecnologia não é diminuindo a importância, mas a pessoa tem que ser o centro, a pessoa que é atendida é o centro. Ela minimiza a importância da pessoa, não tem jeito, você fica concentrado em explicar exames e em pedir exames. Isso não pode ser o centro, isso faz parte do contexto, mas o contexto é principal, né, o cenário principal, o protagonista é a pessoa. Melhora, claro, você entende melhor o contexto da pessoa, você melhora o plano de cuidado.
plano de cuidado é feito sob medida. Quem não quer um atendimento personalizado, né? E entender assim, que quando a gente fala em biotecnologia, o método centrado na pessoa, não são antagônicos, são complementares, mas a pessoa tem que voltar a ser o centro, né? E também esse método tem que ser o centro, o epicentro do ensino, né? Não pode ser marginal. Se as pessoas não aprendem isso na faculdade, vão aprender aonde, né? Então, claro, quem fizer residência vai aprender, né? Ou vai desenvolver por leitura, por estudo. Mas por que não ensinar na faculdade, né? Bom, isso aqui, então, é um quadro que resume, também está no livro. São 6 pontos aqui importantes, né, que a gente vai destacar depois com mais detalhe, que é explorando a doença e a experiência da pessoa, entendendo a pessoa como um todo, né, elaborando um projeto comum de manejo dos problemas, né, não dá mais para abandonar os problemas da mesa do médico, incorporando a prevenção e promoção da saúde. Você vê que tudo isso tem um reporte, tem uma ligação com a expectativa com que as pessoas têm numa consulta médica ou um contato com um profissional de saúde. Intensificando a relação médico-pessoa. É tão difícil hoje, né, a gente tentar essa aproximação, se envolver com a pessoa. Eu ouvia muito na faculdade que a gente não devia se envolver com os problemas das pessoas, né, só com as doenças dela. Mas claro, é muito difícil você, às vezes você se depara com situações que te imobilizam, natural, né, são problemas tão graves, tão profundos que você se sente imobilizado, sociais, familiares, mas que o fato de ter esse espaço para reflexão, o fato de refletir sobre o problema já é terapêutico, né? Tem várias evidências que mostram isso. Pensar, ordenar o problema para poder falar sobre ele já é um passo para a solução, né? Ou para encaminhar esse problema. E sendo realista, né? Aqui o 6º ponto, né? Não tem jeito, tem que pensar, trabalhar com a tua realidade. Uma coisa é falar aqui numa web palestra com um tempo razoável, a outra é colocar isso tudo em prática, mas a gente consegue. Bom, o componente, então, 6 componentes, 6 pontos chaves aí como queiram, né? Mas a Moritz Schultz usa o termo componente. Explorando a história e a experiência da doença. A história, principal é a história, né? Onde você capta 80%, 90% das informações que você precisa para tomar uma decisão clínica. O exame físico, ele tem estudos que mostram, é claro que estamos falando no contexto de atenção primária, 10% a 15% das informações, e os exames complementares 5%. Então a gente não pode ficar invertendo isso o tempo inteiro, né? Claro que é uma média, né? Mas é importante ouvir, né? Resumindo isso aqui, explorando a história, que se você não ouve, né, melhor, né? Tem até um contraponto entre ouvir e escutar, né? Então a escutativa, né? Ouvir é um sentido, tu não está ouvindo na consulta, mas escutar ativamente, né? Ofensivamente, num bom sentido, assim, que a gente fala ofensivamente, mas tem que se ouvir ofensivamente, né? A gente é agressivo, entre aspas, para falar, mas para ouvir a gente não é tanto, né? Ouvir com extrema atenção o que a pessoa está falando, olho no olho, de frente para a pessoa. É um exercício, eu confesso que eu devo ter algum grau de déficit de atenção, talvez não diagnosticado, mas é um exercício difícil, não vou dizer que é impossível, a gente vai praticando, exercitando essa atenção plena, né, no que a pessoa está falando. Tem que ter uma concentração, que hoje em dia a gente tem muito distrator, né, computador, celular e papel para escrever, então naquele momento da consulta é muito nobre para a gente distrair. É um exercício, e preocupado também com a fila, com pessoas esperando lá fora, com o tempo, né? Então tem que ter uma capacidade de concentração muito grande, né? E por isso que é método, né? Porque você treina, você nunca está pronto, você sempre exercita ele, né? O exame físico é importante, mas para tocar, para você pensar também, né? O momento de fazer o exame físico, você refletir sobre o que a pessoa te falou também. Então esses poucos momentos que você está examinando, você também está pensando, está refletindo. Desculpa. Está refletindo. O exame complementar a gente deve colocar ele no lugar dele, né? Bom, entendendo a pessoa como um todo. Então a gente tem que entender a história de vida. Às vezes numa consulta, às vezes não, quase nunca, é difícil você entender o contexto da pessoa, né?
questões pessoais de desenvolvimento, contexto, desnível social. Nós temos um desnível social muito grande entre o médico e as pessoas que a gente atende, né? Talvez nem tanto em outros países que têm esse serviço de atenção primária, mas o nosso desnível social é muito grande. Então, para compreender o contexto da pessoa, tem que fazer um bom exercício de empatia, de ouvir, de tentar entender, tentar se colocar no lugar da pessoa para entender esse contexto. Bom, continuando aqui. Elaborando um plano conjunto de manejo de problemas, né? Então, dificilmente a gente consegue resolver tudo da lista de problemas que a gente recebe, né? Que a gente ouve, né? Tem que aprender a estabelecer prioridades. Então, o método também exercita isso, de como estabelecer prioridades com as pessoas, que basicamente é o que mais a preocupa, né? Então, às vezes a gente vê um diagnóstico ali, uma hipótese diagnóstica de hipertensão. Não é hipertensão, a pessoa foi ali porque está com medo de morrer, porque um vizinho que também tinha hipertensão teve um infarto e ele quer saber o quanto que ele tem esse risco, né? Então, tem que estabelecer prioridades. Às vezes a prioridade é uma informação, um esclarecimento, né? Não é encaminhar para o cardiologista ou pedir um exame. Mas a gente sabe que no contexto atual é muito difícil você fugir disso. As pessoas têm essa expectativa como se os exames fossem mostrar tudo que todos os mistérios que tem no corpo humano, né? Então, o exercício de estabelecer prioridades, de ter calma, de não querer resolver tudo de uma vez é muito importante. Então, tem que saber detectar o que é prioritário para aquela pessoa, o que lhe preocupa, né? E o objetivo do tratamento, tem que dizer o que se espera do tratamento, né? A gente vê as pessoas perguntando, eu vou ficar curado? Por exemplo, a asma é muito comum. Quando é que eu vou ficar curado da asma? Se eu tomar esse remédio? Então, a gente vê frequentemente as pessoas utilizando mau medicamento para asma porque acham que teve uma crise e acabou. Vai ter mais. Ou aquela crise é a crise daquele ano, né? Muito comum aqui no nosso contexto por causa do inverno bem marcado, né? Tem um período, não é nem inverno, é vento sul, né? Tem um período de vento sul. Se a pessoa tem aquela predisposição por causa da mudança de tempo, tem uma crise de asma, bom, tô bom. Fiquei curado. Então, tem que entender o objetivo do tratamento, de uso contínuo de algumas medicações, né? O que está se tentando evitar, o que está se tentando melhorar, né? Bom, também é importante entender os papéis da pessoa atendida e do médico. A gente recebe muita imposição, né? Assim, eu quero fazer assim, eu preciso ser encaminhado para tal lugar, mas poxa, fala primeiro o que você tem, né? Então, assim, esse hábito está tão disseminado da gente não parar para conversar. Poxa, esse cara aqui é um sujeito que vai dar um carimbo para mim, uma assinatura, né? É mais que isso, né? A gente tem que se colocar no outro papel. Não estou dizendo que isso é fácil, né? Realmente a gente vive num contexto muito complicado de uma ebulição de exames, né? Mas as pessoas estão progressivamente percebendo a limitação da ciência dura, né? Não quer dizer que ela não seja necessária, ela é limitada, né? Assim como nós somos também, né? Então, a tomada de decisão compartilhada, quando a gente pensa nos papéis, esse papel de passivo, de paciente, até o nome diz, por isso que a gente exalta o termo pessoa, né? Paciente lembra muito de passividade. A pessoa não pode abandonar seus problemas na mesa do médico. Nem o médico acolher tudo para si, né? Bom, tem que resolver isso aqui, tem que achar uma amostra grátis, tem que conseguir um colega para fazer um atendimento, então tem um limite também para nós, né? Então a gente tem que entender esses papéis, os limites que a gente tem e nem a pessoa colocar assim, pô, temos que compartilhar esse problema e a solução dele principalmente, né? Então é um exercício constante aí, daí exercício do método. Incorporando prevenção e promoção da saúde, né? Eu já falei um pouco sobre isso, acho que tem a preocupação em fazer determinadas medidas, determinados condutos, tomar um remédio, fazer exercício, alimentação, como é que isso melhora a saúde e a não percepção da melhora, também a frustração de ter uma promessa, assim, de achar que, pô, vou fazer isso aqui vou melhorar. Então, a melhora pode ser num outro nível, né? Pode ser num grau diferente da expectativa da pessoa. A gente precisa mediar isso, né? A redução de risco é um conceito complicado, porque trabalhar com populações de risco é um equívoco, né? A gente sabe que tem estudos que mostram que os melhores resultados sobre mortalidade, morbidade, está bem claro na doença cardiovascular,
ele é mais efetivo quando você trabalha com uma população como um todo. Né? Talvez seja melhor falar em vulnerabilidade, assim, que é mais voltado para aquela pessoa. A gente fala muito vulnerabilidade em relação ao adolescente, né? Que ele não tem consciência do risco, né? É diferente do adulto, teria uma consciência de um risco que se expõe, né? Então, mas eu acho que esse conceito ampliado de vulnerabilidade ele é interessante a gente trabalhar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente pode tentar trazer esse tema de risco e vulnerabilidade numa discussão mais específica, que eu acho bem interessante. Mas entender assim, o contexto daquela pessoa. Às vezes tem o risco coletivo, evidentemente. Por exemplo, um resultado fantástico é a adoção do cinto de segurança. Né? Então, isso deu um resultado sobre a mortalidade, sobre acidentes de trânsito, né? Morbidade principalmente. E seguindo aqui a identificação precoce, a gente também tem que tomar o cuidado, porque a gente não deve rastrear tudo. Há um risco muito grande de tratar a não doença, né? Por exemplo, a estatina é típico disso, é começar a usar a estatina em pessoas que não têm uma indicação formal para prevenir uma doença cardiovascular. Não tem nenhuma evidência que mostra isso. Né? Talvez em alguns grupos específicos, né, que tenham uma história familiar forte, mas indistintamente para todo mundo, como se aventou numa época, você dosa o colesterol tal, você começa a dar estatina, então tem que ter um cuidado assim, nessas identificações precoces. Você pode propor tratamentos, aí as pessoas têm uma expectativa da vida eterna, né, de não ficar doente. Né? Então, a identificação precoce ela tem que ser incorporada com cautela, assim, assim como todo o contexto de prevenção e promoção. E redução de complicações também tem a ver com isso, né, para a gente evitar intervenções excessivas, né, também, né, que é a famosa prevenção quaternária, que já foi até tema aqui do Telesaúde, que tem o vídeo fica gravado no nosso canal do YouTube, né, como a Zima comentou. Então pode ser assistido offline. Então é um tema interessante, é um recorte aqui importante em termos de prevenção quaternária, né. Bom, melhorando o relacionamento médico-pessoa, parece que é uma coisa de médico bonzinho, né, camarada, do profissional de saúde que é... Eu ouço isso muito, porque você é bonzinho, mas eu acho que eu ouço isso, vários profissionais ouvem isso, e é curioso, parece que o profissional ele tem que ser o sujeito que só diz não, né? É claro que nós somos a parte chata da sociedade, assim. A gente às vezes coloca limites também, a gente assume esse papel de colocar limite, de dizer não, por uma imposição social, né? Poderia ser. Quantas vezes as pessoas vão no consultório para saber se podem fazer ou não determinada coisa, sabendo que, tendo consciência do risco, né? Então, a gente às vezes faz esse papel chato, um papel social determinado para o médico, né, de dizer não. Né? Então, esse relacionamento tem a ver com a transferência e contra-transferência, né? Tem um papel de sedução, assim, de interesse, que a gente não pode ser totalmente permissivo, né? Muito cuidado com o que a gente vai falando, né? Então, o ponto-chave é compartilhar o poder, né? Você tem que cuidar juntos, colocar para as pessoas que, de novo, né, um método, né? Trazer isso para o contexto do compartilhamento. A gente tem que dividir essa solução. Não é tão bom quando a pessoa, poxa, eu tomei a decisão, mudei meu hábito de vida, meu estilo de vida, e não preciso mais do médico. Então, é bom ouvir isso. Eu acho ótimo quando as pessoas num determinado grupo terapêutico, elas conseguem sair desse grupo e tocar a sua vida. Então isso é extremamente positivo. A gente vê isso num grupo de tabagismo, né, em GATS, que a gente acompanha, a gente vê a decisão da pessoa, né? Então, foi colocado para ela, oportunizado essa consciência da necessidade do autocuidado. Então, isso se dá com um bom relacionamento médico-pessoa, né? Não olhar como um passivo, médico-paciente, médico-passivo, né? Então, esse meio termo, esse equilíbrio no relacionamento é fundamental para a gente chegar
a melhoras, né? Falando em cura, né? Cuidando da cura, mas melhoras de uma maneira geral. Vou passar o último aqui. Sendo realista, não adianta, a gente tem tempo limitado, tem que ser criativo, né? Fazer o exercício. Por isso que acho que a gente tem discutido muito o acesso avançado, não como uma coisa curiosa, mas para as pessoas poderem ter acesso de uma maneira organizada e facilitada ao serviço de saúde. A porta de entrada da atenção primária está se burocratizando demais. Está virando uma barreira, uma porta aberta. É claro que a gente tem as questões de territorialização, são reais, é o modelo que a gente adotou aqui no Brasil. Mas às vezes a gente é duro demais, né? Faz muitas barreiras, muitas avaliações e as pessoas não conseguem, né? Frequentemente eu ouço pessoas reclamando da dificuldade de acesso, tem alguma razão de ser, né? Então a gente precisa achar, a gente faz parte do problema e faz parte da solução, né? Então entender o que está havendo, talvez a gente esteja muito preocupado no abuso, né, de insumos, do excesso de exames, excesso de medicamentos, a gente coloca barreiras para evitar isso e às vezes não tem dado uma resposta muito grande, está aumentando a satisfação das pessoas. E os recursos são limitados, não adianta. A gente tem recursos, todo país tem consciência que não dá para pagar tudo que você deseja. Não tem jeito, não adianta. Hein? O serviço de saúde ele é caro e com um custo crescente e nenhum país conseguiu. Então, os recursos são limitados, a gente tem que usar de maneira racional. Usar os recursos certos para as pessoas certas, né? E também não adianta falar o método clínico seja só o médico que faz o método clínico. Toda a equipe tem que se desenvolver no método, né? Então todo mundo tem que ser exposto durante seu processo de formação ao método. Eu falei do curso de medicina, que tem discutido isso há mais tempo, mas todos os cursos têm que pensar, né, talvez com nomes diferentes, né, cada um com sua área de conhecimento, mas métodos de abordagem que sejam centrados nas pessoas, né? Então, por acaso foi cunhado esse termo aqui e a gente tenta colocar esses 6 componentes como áreas de desenvolvimento, né? Competências, habilidade de desenvolvimento. Bom, então era isso, né? Então eu tentei trazer aqui vou ver se eu consigo falar, né? Porque hoje eu não sou quem sou eu para substituir o Zé, né, para falar no lugar dele, né? Eu tentei trazer um pouco o contexto que a gente aprendeu com ele, né? Esse livro, da Moira Stewart, foi traduzido por ele, né? Quer dizer, revisou a tradução. Aí eu tirei um histórico bem rápido, né, tentando fazer uma homenagem, que no dia 7 de junho, bem recente, o Zé faleceu. Então ele contribuiu muito com o desenvolvimento e ampliação de especialidade no país, muito mesmo, não dá para dizer. Citei ali no início alguns pontos, né? Um bem chamativo que é o autor ele é um dos organizadores do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que ganhou o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio de literatura, né? E tem uma categoria que é Ciências de Saúde. Ele nos convidou, nós temos aqui 7 autores capixabas, né, que participaram ou coautores, né, de capítulos do livro, são mais de 300 autores, e esse livro ganhou esse prêmio em 2013. Está para ser reeditado em breve. O Zé ele foi homenageado com a medalha de Cidade de Porto Alegre, um mérito aí, devidamente registrado, né, merecido. Ele foi da primeira turma de Medicina de Família do Conceição e ele trabalhou 35 anos na mesma unidade. Eu não conheço ninguém que tenha ficado na mesma equipe, né? Imagina nós assim, né? 35 anos na mesma equipe, com o mesmo território, então ele viu 3, 4 gerações de famílias aí crescer, que é o que a gente espera do médico de família. Então, contextos difíceis, então ele passou por várias coisas, né? Várias situações esses anos todos e resistiu. Bom, ele também representava, né, até o momento da sua morte, na Academia Europeia de Formadores de Medicina de Família. E organizou esses cursos, o Euract, né, Brasact, no Brasil inteiro, curso em congresso, né? Eu fui monitor de um dos cursos, né, fiz o curso com ele, então a gente é muito grato ao que ele realizou para a medicina de família no Brasil. Está aqui o Zé, né, uma lembrança carinhosa aqui, ele está com o filhinho da Getélia, um colega nosso quando era pequenininho, o Felipe, né, que foi outro colega nosso também,
Felipe, em homenagem a um outro colega nosso também faleceu, lá do Conceição, e aqui o legado dele, alguns dos legados, né? Então aqui é difícil num slide colocar isso tudo, mas aqui está o tratado, né? Aqui está a chancela aqui que ganhou o prêmio Jabuti, que acho que é uma honra, assim, dentre tantos livros da área de saúde, ter um livro reconhecido no Brasil, né? Como um primeiro prêmio. E o livro que ele supervisionou a tradução, né? Então são alguns dos legados, né? Então era uma maneira carinhosa aí de lembrar do Zé, aquele jeitão dele, grandalhão, assim, parecia bravo, né? Até tinha um apelido de Zé Mal, né? Mas era um coração enorme e esse carinho aí que ele está dando pro Felipe, aí pro Filipinho, ele deu pra gente, né? Então é uma maneira de homenageá-lo, falando um pouquinho, né, da área que ele tanto dominou, que ele tanto gostava. E é isso aí, a gente continua aqui na batalha, né, e tentando cada vez mais aperfeiçoar no método, e tentando trazer, eu acho que o grande desafio é trazer como epicentro mesmo, acho que ele batalhou por isso, acho que seria uma coisa bacana da gente batalhar também, de trazer para o epicentro do ensino médico, né, acho que um desafio que a gente ainda, desde a década de 80 anterior, a gente vem batalhando, né? Acho que a medicina é muito centrada no médico, na doença, mas precisa evoluir, né? A gente precisa equilibrar melhor esse conhecimento. Então, nada melhor do que se aprofundar no método centrado na pessoa. Então era isso, tá aí os contatos, né? Acho legal fazer o contato do site aqui, da associação. A gente tem organizado, pelo menos uma vez por mês, alguma temática específica, né? A gente entende que às vezes parece específica do médico, de família, mas eu sempre insisto que a gente pode, vários profissionais de saúde, contemplar a luta que a gente vem trazendo, né, para contribuir na formação dos médicos, né, e profissionais de saúde. Então acho que o site tem muito material também, tem vídeos sobre isso na abinha biblioteca. O próprio Telesaúde tem dado um espaço fantástico aqui, tem vários vídeos gravados, web drops, né? Não para de crescer, né, Zimo? Cursos. Então eu acho que todos esses temas assim que aparentemente, né, vamos dizer, são periféricos ou marginais, ele tem ganhado espaço importante aqui. Então a gente agradece muito a equipe do Telesaúde. E mês que vem tem mais um tema, né? Até o final do ano a gente vai tentar trazer sempre um tema. É claro que outros também interessantes, é muito rico assim, o conteúdo que o Telesaúde tem trazido. Então era isso, agradeço e